A ciência vem do cristianismo, cara. Isso não tem... É meio óbvio, né? Não é por acaso surgiu na Europa, porque a Europa era cristã. Isso é muito óbvio não, na verdade, cara. Inclusive, me fala um pouco mais. Bora, pô. Porque o que acontece? A humanidade viveu uma época chamada Idade das Trevas, Sim. que era dominado pela religião, pelo catolicismo, majoritariamente. Sim. E que a gente, que é a era da escuridão mesmo, assim, a gente não produzia ciência nessa época. Mas sabe o que é legal? O filósofo, ele chega assim e fala, você tem que rever tudo, né? Questionar tudo. Então, vamos lá, né? Quem que deu o nome de Era das Trevas? Fomos, sei lá. Entendeu? Eu vi na escola. Foi algum historiador, não foi? Foi. Você acha que esse historiador gostava da igreja ou não? Entendeu? Tá bom. Revisionismo histórico ao vivo aqui agora. Cara, se você pega tribos indígenas brasileiras, por exemplo, uma tribo, ela se chama de a tribo iluminada. O vizinho dela que odeia ela chama ela de comedores de rato. Tudo depende do ponto de vista. Sabe a tribo dos comedores de rato? Você fala, comedor de rato não me ofende, não. A minha tribo é a tribo dos iluminados por Deus. Não, mas eu conheci como comedor de rato. Porque você leu a história contada pelo meu inimigo. A história foi contada pelos inimigos do cristianismo. Isso atrapalha um pouco, né? Porra, então tu vai ter que me ajudar aí, então. Vou ter que ajudar pra caramba, cara. Cara, na Idade Média aconteceu, por exemplo, a Renascença Carolíngia. Renascença Carolíngia, sabe o que foi? A igreja chegou e falou, precisamos preservar o conhecimento. Precisamos treinar as pessoas a ter o conhecimento, precisamos ensinar a cultura. Qual era o objetivo desses caras? Formar pessoas que conheciam tinham acesso a todo o conhecimento. Porra, quem que inventa esse negócio de biblioteca e tal? São as igrejas, meu irmão. Os caras que falam, pô, vamos guardar o conhecimento. Tinha os monges copistas, por exemplo. Exato, né? pô. E, cara, e se não fosse essa abordagem, a gente não teria hoje Aristóteles, Sócrates, Platão, os caras teriam perdido tudo. Os árabes preservaram isso e através do contato da igreja com os árabes, eles preservaram e ensinaram. Os caras não chegaram, não leia Platão porque ele vai falar coisas... Não, os caras estão ali lendo. É claro que existia o índex, né? O índice dos livros proibidos, né? Index Librorum Prohibitorum, né? Quem quiser mergulhar numa história loucaça sobre isso, é só ler O Nome da Rosa do Humberto Eco, né? Humberto com U, tá? Né? Com H, não. Que tinha um veneninho, né, no livro. O cara leu o livro e dava... Esse é bom, inclusive, viu, família? Pega esse daí. Esse é bom. Então, cara, os historiadores, eles tiveram uma humildade na década de 20 para reconhecer que a história não é o relato das coisas exatamente como elas aconteceram. Um cara que hoje chega para você e fala assim, não, a história prova. Você fala, calma, você não pode achar que a história é verdade absoluta. A história é um pensamento construído por pessoas que tem o seu viés, a sua preferência, a sua influência. Isso começa na década de 1920. Não tô falando década de 20, 2020. Tô falando década de 1920. Então, assim, vou te mostrar como é que esse problema acontece na teologia e como eu tive debates, sempre tem debate nesse sentido. Na teologia, é muito estranho você ver que a teologia ela foi impregnada por pessoas céticas que não acreditam em Deus, que é mó loucura. É como se a diretoria do Corinthians fosse do pessoal do Flamengo, que era... Entendeu? Você fala, tá meio estranho isso aí, né? Mas tudo bem. Surgiu um filósofo e teólogo alemão chamado Rudolf Bultmann, e ele criou uma ideia que é a ideia do demitologizar o evangelho. Tá. Qual é a ideia que ele inventou? Ele inventou o seguinte. Trazer as coisas pro mundo natural. Exato. Ele falou assim, olha, esse negócio de que Jesus era filho de Deus, que ele fazia milagre, que ele morreu e depois ressuscita, isso aí foi uma roupagem que os caras colocaram na história, de um cara gente fina que existiu, mas não fez nada disso. Eles colocaram essa roupagem mitológica, né? Porque a história dessa forma, com essa roupagem, ela ganha muito mais adesão e ela se espalha com muito mais facilidade. Então isso aí foi uma estratégia de propaganda. Então ele separa o Jesus da Bíblia do que ele vai chamar de Jesus histórico. O Jesus histórico é você pegar o Jesus e tirar toda a parte sobrenatural dele. Só que eles apresentam, aí entra o linguista aqui que está olhando como a linguagem está sendo usada principalmente para manipular. Esse que é o meu mestrado e doutorado são em cima disso, é em cima de uma linha de pesquisa chamada Análise de Discurso Francesa de Base Enunciativa. O que é análise de discurso? É você olhar os jogos de poder dentro da linguagem, como é que a linguagem está funcionando. O aporte principal ali é o Michel Foucault, que ele dá essa, principalmente com Arqueologia do Saber e As Palavras e as Coisas. São livros incríveis. Quando eu olho o cara falando que o Jesus histórico é o Jesus verdadeiro e o Jesus bíblico é o Jesus falso, eu falo, peraí, você está usando histórico como sinônimo de verdadeiro. Até 1920 você podia fazer isso. A partir de 1920, com um grupinho chamado Escola de Análise, tu não pode mais fazer isso. Porque a Escola de Análise chegou e falou, peraí, a história não é um negócio que a gente acha como se fosse uma arqueologia, que você está cavando e achei uma pepita de ouro. Aí, você não acha a história. A história é como se fosse um monumento que você vai construindo. A história não é um documento que eu encontrei, é um monumento que é construído pelo homem que é falho e tem as suas preferências.
A escola de análise começa a propor isso, né? Com Brodel, né? Os importantes historiadores. Então, quando você vai pensar, a Idade Média foi a Idade das Trevas, cara, aconteceu coisa legal pra caramba na Idade Média. Só que quando esse relato sobre a Idade Média foi sendo construído por pessoas que eram anticristãs e que viam no cristianismo um atraso da sociedade, eles relegaram isso às trevas, entendeu? Descartes nunca poderia ter instaurado a idade moderna, onde traz o racionalismo, se ele não tivesse essa base de todos os filósofos que vieram antes, até do Tomás de Aquino, Duns Scotus, dos filósofos anteriores. Você pega, por exemplo, Steve Fuller, que é um sociólogo contemporâneo, ele é vivo ainda, e ele conta toda essa história mostrando como é que a Idade Média não foi das trevas e foi ali que surge a ciência. As bases da ciência surgem ali. A ciência surge no cristianismo porque o cristianismo, e o judaísmo também, obviamente, parte do princípio que o conhecimento é possível. Chegar à verdade é possível. Pra gente isso parece muito óbvio, mas na filosofia isso não é óbvio. Isso é o problema do ceticismo. Isso parece óbvio pra tu porque tu é burro. Né? Porra, é fácil chegar na verdade? Filosofia é isso, cara. É você sair do óbvio. É você se afastar das coisas e falar, peraí, isso aqui tem umas paradas estranhas acontecendo aqui. Quer ver uma parada que é altamente estranha, que a gente acha normal? O ser humano se reproduzir, meu irmão. Essa parada, não tô falando o ato, tô falando o que acontece depois. Porque o ato é fácil você entender, né? Deu vontade, eu fiz. Não, animal. Depois que tiver com aliança no dedo. Exato, na minha leitura cristã, né, obviamente. Cara, imagina um computador, ele se transformar num outro computador. Eu tava pirando nisso aí, eu achei, nossa, caralho, preciso dormir, que olha só a pira que eu tô tendo. Mas é mesmo, assim. É uma loucura como isso. É que, assim, a gente é foda, a gente manda as paradas pra fora e tudo mais. Mas a gente não consegue... Assim, a gente consegue até... A gente consegue fazer uns clones, né? Mas a gente não consegue criar um negócio... Do nada. Junto com um outro negócio, esses dois negócios de forma autônoma se juntam e fazem um terceiro negócio, que é a mistura dos dois. Então, já seria super impactante você ver um computador se reproduzir e construir um outro idêntico a ele, ou ele cruzar com o outro e nascer um que tem o melhor dos dois, que é o que acontece no corpo humano, né? A gente tem ali Eu queria ser médico, né? Por isso que eu estudei um pouquinho de biologia, né? Tentei 3 vezes e não deu, fui ser médico de almas. Caraca! Você gostou do Somebody Love? Dito isso, sábado lá na Bola de Neve. Sabadão. O evento sábado lá, pessoal, é um evento especial, é pago, tá? A gente não cobra pra entrar na igreja, mas é um evento pago que é a estrutura toda, que é o Avalanche, tá bom? Se você quiser participar, aproveita, é só você entrar lá no perfil no Instagram Flame Bola de Neve Flame Sede Oficial. Tem lá como é que você se inscreve. Mas assim, se você quiser ir domingo, culto manhã e noite aberto, tá? É porque eu tinha comentado com o Igor aqui nos bastidores, né? Médico de almas. Médico de almas. Não consegui ser médico do corpo, passei a ser médico. Mas de fato, a reprodução é um... Cara, é muito misterioso. Porque uma célula humana, ela é mais complexa que o computador inteiro. Sabe o que é maluco sobre essa história, né? Do meu ponto de vista é o seguinte, cara, a gente consegue, com o conhecimento que a gente tem, explicar a reprodução cada etapa. A gente consegue mostrar o que acontece. O básico, pelo menos. Isso, não. Faz sentido. O ponto é, olha só o que acontece. Olha só, acontece, isso daqui assim isso causa isso. Agora, por que dá certo? Por que... Como é que a parada vai fazendo? Isso é muita loucura, meu irmão. Por quê? Porque você descobre que existe uma complexidade irredutível. Você pega o ser humano, aí o ser humano é composto de órgãos. Os órgãos são compostos de tecido de célula. As células de organelas que estão dentro da célula. Daqui a pouco você está no átomo. Mas chega um momento, cara, que tem uma complexidade mínima. Tu não consegue descer. Então, o mundo, para ele ter começado, ele já começa com um nível de complexidade incrível. Não só a realidade como o nosso universo, mas a vida também. Então, cara, é realmente um negócio louco quando você imagina que a vida... Se eu falar a vida humana, né? Vai ficar mais fácil. Quando as células começam a fazer tudo sozinhas ali, né, montar os tecidos, né, aí vai as fases, né, do óvulo ali, vira mórula, gástrula, blástula, neurula. Neurula é porque já vai fazendo as partes. Ele tá fazendo aquilo tudo sozinho. Porque é um código que está sendo executado. Houve uma programação. Assim como o computador tem uma tabela ASCII, tem um boot, e o boot é um negócio interessante pra caraca, né? Porque, assim, quem é da área de computação me corrige aí depois se eu estiver ensinando errado. Mas uma coisa eu sei de fato. Boot é uma palavra que vem das histórias do Barão de Munchausen. Ou Munchausen, né? Em alemão é Munchausen. O Barão de Munchausen tem uma história dele que tem um episódio que ele tem umas botas, ele puxa o cadastro da bota e sai voando. Né? Você sai voando puxando o próprio cadastro.